Olá, minhas traças! Estou gravando num lugar diferente hoje porque tá fazendo muito calor para gravar onde eu tô sempre gravando, e aí eu tive que ligar o ar hoje para ver se eu conseguia gravar, tá? Mas sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Leia Preta Leia, e hoje a gente tem mais uma resenha literária maravilhosa das nossas segundas-feiras. Nossa resenha de hoje é o livro Minha Vida de Rata, de Joyce Carol Oates. Esse livro é de 2019, foi lançado no Brasil pela TAG, a TAG Inéditos trouxe ele pra cá em 2020, se eu não me engano, e a TAG me enviou. É um calhamação, mas é um livro muito interessante de ler, com leituras muito rápidas e muitas lições, e é deste livrinho que a gente vai falar hoje. Mas antes mesmo da gente entrar no vídeo, já quero pedir a você que, por acaso, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela forcinha. Estamos chegando em quase 700 seguidores. Aproveita também e dá aquele like, deixa aquele amorzinho em formato de joinha aqui embaixo. E queria pedir a vocês que me seguissem nas redes sociais. Eu tenho o Instagram, TikTok e Twitter, né? Três, inclusive no TikTok. Em todas essas redes o meu arroba é @leiapretaleia, mas se você quiser saber mais, as informações estarão todas aqui embaixo. E aí então, vamos ao vídeo e puxa a vinheta. Antes da gente entrar na resenha, quero convidar vocês para ver a maravilha que é essa edição da TAG de Minha Vida de Rata. Meus amores, vejam essa edição de Minha Vida de Rata pela TAG Livros, sempre com a caixinha da TAG, com direito à revistinha com informações, encadernação em capa dura, pintadinha com direito a marca-página exclusivo. Deem uma checada nessa edição, gente. Que primor. Maravilhosa, né? Meus amores, que ódio! Sabe aquele livro que você lê, aquela história que você conhece, que você fala, putz, que ódio! Ai, que ódio! Pois é, essa é a história de Minha Vida de Rata, onde entre cada 10 personagens você vai desenvolver um ranço profundo por pelo menos 9 deles, assim. É um livro que tem tanto personagem close errado que você fica com dó da nossa protagonista ter que viver no meio dessas pessoas. Minha Vida de Rata conta a história de Violet, mas a pronúncia é Violet. Uma menina americana branca que vive num daqueles estados sulistas, eles são de origem aí italiana. Ela é a segunda irmã mais nova, né, de trás para frente, de 7 irmãos, e ela mora com o pai dela e a mãe nessa casa. A mãe dela é uma dessas mulheres muito submissas, aí que largou uma vida, que ela podia ter feito outra coisa para casar com o pai dela, e o pai dela é um desses macho alfas, né, um homão grandão, que é esse paizão, assim, esse patriarca na família, que, embora ele trate as meninas muito bem, tem ela e mais 2 irmãs, se eu não me engano, os meninos ele trata bastante mal. Ele é um cara muito rigoroso com os filhos, né? E com as meninas ele trata bem, então ele tem uma relação de muita violência com os filhos, principalmente com os 2 filhos mais velhos, que aqui quando o livro começa, a Violet tem 12 anos e os irmãos dela têm acho que 17 e 19, os 2 irmãos mais velhos. Então é uma estrutura familiar, de uma família grande, eles não têm uma vida econômica muito boa, né? A mãe trabalha em casa, no serviço doméstico, e o pai, ele trabalha ali para tentar dar uma vida razoável para eles, mas eles não são uma família rica, eles não são uma família abonada e vivem num bairro ali de classe média baixa nos Estados Unidos. E esse pai, né, acaba colocando uma linguagem de violência muito grande na cabeça desses irmãos, principalmente nos 2 mais velhos. E aí qual é o nosso grande problema que acontece? Qual é o enredo central? Os 2 irmãos mais velhos de Violet se envolvem numa daqueles... se envolve no que nos Estados Unidos eles chamam de mob, né? O livro passa nos anos 90 aqui, que são aqueles grupos de pessoas, de rapazes que saem para linchar pessoas negras, porque existe uma questão racial muito grande, né? Eles vivem numa comunidade branca extremamente racista, só tem um único menino negro que ela conhece ali, então tem uma questão extremamente segregada nessa realidade da Violet, né? E os irmãos, juntam com mais 2 amigos, numa noite de bebedeira, de cachaçada, saem e matam um menino.
Eles perseguem o menino, atropelam o menino, um rapaz negro da escola da Rue também, que é da escola da Violet, porque ele é um pouco mais velho. O menino aparentemente não tinha relação com nada desses irmãos, não foi um crime de vingança, por assim dizer. Eles simplesmente resolveram que atropelar aquele menino, e quando o menino caiu da bicicleta, eles o espancaram com um taco de beisebol. Isso eu não estou cantando nenhum negócio, porque está na sinopse, né? E os irmãos, naquele estupor de álcool, naquela coisa do grupo racista, eles acabam fazendo o linchamento do garoto, e o garoto é internado e acaba falecendo depois. E aí eles voltam para casa, a Violet tem 11 para 12 anos nessa história, quando ela chega, e ela é tipo um bichinho de estimação desses dois irmãos mais velhos, porque ela tenta encarnar uma personalidade não muito feminina, porque eles, como são uma família muito racista e profundamente misógina, tudo aquilo que tem relação com mulher é muito odiada. Então a Violet tenta virar aquele tipo tomboy, né, para os irmãos aceitarem. E ela acaba presenciando ali os irmãos chegando em casa, naquele momento de terem cometido assassinato. Ela não entende muito bem o que está acontecendo, mas ela os vê enterrando o taco de beisebol, limpando as mãos, essa coisa. Ela acaba chegando no momento em que eles chegam em casa após cometer o crime, mas ela não entende muito bem o que aconteceu, só que os irmãos pedem a ela silêncio, tipo, você não vai contar pra ninguém, né, que a gente chegou agora. Como ela é a pet deles, ela fala que não. No outro dia, nos próximos dias, simplesmente a história do menino aparece em todos os jornais, na mídia, etc., e causa uma segregação enorme na sociedade, porque uma pessoa viu que o menino foi atropelado e espancado, e viu que tinham sido 4 rapazes brancos que fizeram isso. Houve uma testemunha. E aí fica naquela coisa de tentar entender. A Violet se torna uma criança assim, extremamente preocupada, ansiosa, porque ela está guardando um segredo enorme. É nesse momento que ela faz a conexão do que aconteceu. Só que naquele momento ninguém sabe qual foi a arma contundente que os agressores usaram para matar o rapaz. Então não tem nenhuma prova física, tirando o atropelamento. E aí eles acabam descobrindo quem são os rapazes do carro, né, do carro, mas dizem que vai ser um assassinato, uma morte culposa, que eles assassinaram o menino sem querer, não prestaram socorro e etc. Vai se tornar uma coisa menor ali. Só que os irmãos começam a ficar extremamente paranoicos, principalmente o segundo irmão mais velho, de 17 anos, 17 para 18 anos, que ele começa a desconfiar muito da Violet e começa a fazer pressões dela para estar dentro de casa, né? E ao mesmo tempo a família se une em volta desses irmãos para protegê-los, né? Existe uma questão racista muito grande e no fim das contas a mãe e o pai não acham que eles são tão culpados assim, até porque eles não entendem a dimensão do que os garotos fizeram. Mas existe um momento em que a Violet acaba sofrendo uma agressão desse irmão e ela começa a sentir que a vida dela está correndo risco. E ela, gente, tem 12 anos, vamos lembrar. E ela fica tão apavorada que ela começa a aparecer machucada na escola, e aí eles têm um controle, e ela acaba, sem querer, confessando tudo lá para a coordenadora da escola. E aí, finalmente, ela acaba falando desse bastão de beisebol que usaram, etc. Eles conseguem achar e culpam os irmãos dela. Porque tem todas as informações aqui, porque afinal de contas eles realmente cometeram um crime bárbaro, né? E aí, ao mesmo tempo, acontece uma ruptura enorme na sociedade, porque os brancos não querem admitir que os meninos fizeram isso. Os brancos querem dizer que a polícia está fazendo uma perseguição. E que, obviamente, aquele menino negro deveria ter feito alguma coisa, estava envolvido com tráfico de drogas e etc. Gente, mesmo se tivesse, não seria justificado. Mas não, o menino era um jogador de basquete. Vivia ali sua vida, era um bom aluno. E ele simplesmente foi assassinado num momento de brincadeira, de linchamento racista, né? Na verdade, os linchamentos americanos, muitos deles aconteciam nesses momentos de estupor alcoólico. E aí, o que acontece? Num primeiro momento, a assistência social, né, acaba retirando a Violet de casa para que ela fique em segurança até os irmãos serem presos, e depois que os irmãos vão presos, ela pode voltar para casa. Então ela fica ali um tempinho. Mas aí o que acontece? Os pais expulsam a Violet de casa. Eles simplesmente não aceitam que a menina volte para dentro de casa. Ela entra no ostracismo da família. Literalmente, ela fala que ela vai para o exílio. Ela é exilada da família. O pai não fala com ela. A mãe vai falar com ela extremamente decepcionada, porque o pai sente que a menina traiu a confiança da família. Por que ela não contou
aquilo para a família e não manteve dentro da estrutura de confiança, ao invés de sair fofocando com os outros. Então assim, cara, você já começa a ficar com ódio desse pai pela ideia, primeiro, de você culpabilizar uma criança de 12 anos pela merda que os irmãos mais velhos fizeram e por ele realmente achar que os meninos não são culpados, os meninos são garotos, né? Boys will be boys, garotos são garotos, fizeram uma besteira ali, mas ela não deveria ter contado. Porque os irmãos, eles iam responder algum tipo de coisa pelo homicídio culposo, mas quando ela acabou contando, porque ela estava temendo pela vida dela, realmente o irmão atentou contra a vida dela, ela acaba sentindo que ela não está segura. E ela está vivendo uma violência dentro do ambiente doméstico, ela é punida por estar vivendo essa violência. E o pai diz pra ela, dentro daquele ambiente extremamente abusivo, que ela cometeu o pecado de ir contra a família. E eles simplesmente deixam a menina lá na assistência social. E ela fica um tempo realmente morando num lar, né, numa espécie de orfanato. Mas aí é uma situação muito complicada, porque todo mundo sabe que foi ela que admitiu, foi ela que contou. E aí é que eles começam a chamar de rata, né? Por isso que é o rata. Rata é justamente esse ser subreptício, sabe, subterrâneo que traiu a confiança da sua família. E eles começam a chamar ela realmente de rata. E a Violet acaba depois sendo enviada para a casa de uma tia, a irmã da mãe dela, que aceita cuidar da menina nesse momento, mas a menina fica sem contato nenhum com a família, ela não pode falar com as irmãs, ela não pode escrever carta, ela não pode ligar, o pai está odiando ela. E essa parte é menos importante. O que é importante é que, estando numa situação de extrema negligência e desenvolvendo esse medo da verdade, o que a Violet faz? Ela acaba se tornando uma pessoa muito silenciosa. E ao longo da vida ela vai passando por uma série de abusos, todos eles cometidos por outras figuras masculinas, e ela simplesmente não fala nada, porque ela acredita que o silêncio dela é seu maior valor. Ela não pode trair a confiança de ninguém, porque no momento que ela traiu a confiança da família, ela foi tirada do convívio da família. Então começa primeiro nessa nova escola, ela vai para uma nova escola, com 13 para 14 anos, ela é uma menina que é super boa em matemática, é um livro extremamente misógino também, tá? Não a autora é misógina, mas o livro tem uma narrativa misógina, e ela acaba caindo nas mãos de um professor pedófilo por causa disso. Essa é uma das primeiros abusos que acontece. Ela vai passando por uma projeção de abusos, uma progressão de abusos, negligências, tudo simplesmente porque ela não tem coragem de confessar mais nada, porque ela acha que o ato de contar a verdade é extremamente prejudicial. Então a família negligencia, abandona essa menina e obviamente que toda a responsabilidade de todas as desgraças que Violet passa é justamente desse abandono, porque ela não tem com quem contar. Ao mesmo tempo ela também não confia na tia, ela não confia no tio, o marido da tia. Entendeu? A tia é uma pessoa boa, bondosa, mas também não é uma mãe, não é aquela estrutura familiar. A tia foi a pessoa que a recebeu no momento do exílio e ela fica com muita vergonha dessa tia por causa disso. Então elas não desenvolvem realmente nenhuma estrutura de confiança. E a Violet, ela desenvolve uma série de problemas emocionais e ela desenvolve uma espécie de narcolepsia nervosa, né? Ela, de repente, em situações de estresse, ela desmaia, ela apaga. Então ela acaba se envolvendo numa série de problemas por causa disso. O corpo dela simplesmente desliga e quando ela acorda acontece uma situação, ela não sabe onde está. Então a gente vai acompanhar os anos de Violet no ensino fundamental, no ensino médio, e depois quando ela vai para a faculdade e anos depois, sempre nessa questão de tentar entrar em contato com a família e não poder, e ela se vê totalmente sozinha no mundo e vai sofrendo uma sequência enorme de abusos, justamente porque ela não tem uma estrutura de suporte. Cara, é literalmente isso, de 9 a cada 10 personagens desse livro são insuportavelmente rançosos. É tipo assim, cara, que ódio, não tem condição. A situação de abandono que ela fica, ela se torna extremamente vulnerável para ser atacada por outros abusadores, porque a gente sabe que a pessoa que abusa, principalmente o pedófilo, eles, consciente ou inconscientemente, eles se aproveitam de uma vulnerabilidade que existe. Se tem uma menina, e vamos falar primeiro do professor, exclusivamente do professor, que é o professor de matemática. Ele começa primeiro elogiando, porque afinal de contas ela é uma menina que sabe matemática, e meninas não sabem matemática. Então ela é especial, ela é um floco de neve. Então ele fala que ela é muito madura, que ela é perfeita, que é isso e aquilo, e ao mesmo tempo ele conhece a história dela, porque ela vai para essa escola, a nova escola na casa da tia, e ninguém sabe
desse passado dela na cidade e do assassinato que os irmãos conheceram. Mas o professor sabe. E o professor sabe que aquela menina tem uma vulnerabilidade, ele presencia esses episódios de narcolepsia e ele se aproveita disso. E de todos os abusos que ela sofre, a gente vê que ela não tem mais coragem de contar pra ninguém, porque ela desenvolveu aquela coisa do medo da verdade. A verdade prejudicou tanto ela, o ato que ela fez transformou ela numa rata para a família dela, transformou ela em exilada e sem receber nenhum tipo de assistência da família, inclusive financeira, né? E aí ela acaba sendo atraída, eu diria que sendo atraída, porque ela é como se fosse uma mosca numa teia, por várias situações de abuso que vão acontecendo. Mas ao mesmo tempo, a Violet vai passar por um momento de crescimento aí, principalmente para ela romper esse significado de família. Porque ela vai precisar entender que família muitas vezes a gente não se encaixa naquela família, né? E eu fiquei muito revoltada, simplesmente porque eu até entendo o pai ficar com raiva, né, dela ter falado, e por mais que o pai soubesse que os meninos cometeram um crime, o pai vai sempre querer defender os filhos, apesar, né, da estrutura racista horrorosa. Mas aí de você exilar sua filha, você expulsar uma criança de 12 anos de casa porque ela contou a verdade, sendo que ela estava correndo risco dentro de casa. Então assim, cara, é você deixar uma pessoa muito sozinha. E por isso que esse livro, são quantas páginas, né? São muitas páginas, é uma edição lindíssima, né? Praticamente 400 páginas. Eu li esse livro numa sentada. Foi engraçado porque eu estava voltando da COP em Glasgow, né? Em novembro. E eu fiquei 10 horas no aeroporto de São Paulo, esperando para pegar o voo de conexão. Durante essas 10 horas eu li esse livro inteiro e eu só ficava assim... Gente, que ódio! Ai, que ódio! Ai, que ódio! Ai, que... Muitas personagens que você vai detestar aqui dentro. Mas começa principalmente pela figura do pai e pela figura da mãe também, que não protege essa menina. Não protege essa filha, pelo menos no entanto. E tem toda uma questão de classe também. Então tem uma tensão racial entre negros e brancos. Existe uma tensão de gênero sexual por causa da misoginia, mas também tem uma tensão de classe, porque essa família, eles são white trash, né, aquela expressão americana, brancos pobres. E existe uma tensão com as famílias ricas, porque a Violet acaba convivendo com algumas crianças ricas. E aí é muito ruim, porque no fim das contas, os irmãos cometem um crime e eles são punidos, né? Eles vão pra cadeia, os dois irmãos, reformatório e cadeia, mas ela também é punida e acaba vivendo numa prisão e se tornando extremamente vulnerável. Então é isso para a resenha de hoje, gente, para vocês compartilharem aquele ódio recreativo que a gente tem quando a gente lê livro, que as pessoas falam que a gente lê para relaxar, é porque elas não estão sabendo o que a gente está lendo. É muito difícil eu ler um livro que me relaxa, tá? Geralmente eu tenho uma mania de atrair esse tipo de literatura, mas eu vou ser sincera para vocês, extremamente bem escrito, uma leitura muito rápida e muito fluida. Embora não seja um suspense, né, um thriller, ele é uma leitura muito prolongada, mas tem muito gatilho. Então, gatilho de abuso, de pedofilia, assassinato, racismo. Então, se você se sente frágil com esse tipo de tema, não recomendo. Eu acho que é um livro maior 18 e tem que tomar conta com os gatilhos. Vou colocar aqui, né, obviamente, o link da tag para as vocês assinarem. A tag tem um cupom de desconto chamado Vem Pra Tag. Com esse cupom você consegue 15% de desconto na sua primeira caixinha. E aí você pode fazer a assinatura, e se você assinar, você consegue comprar as edições anteriores também, separadas como essa. Mais uma vez, peço a você que, se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever aqui no botãozinho inscrever-se. Deixa o seu joinha, porque aí o YouTube sabe que você gosta do meu conteúdo e continua apresentando para vocês. E também aproveita e compartilha esse vídeo nos grupos de família por aí, pra gente parar de ficar passando fake news e começar a falar mais sobre literatura. Mais uma vez, me siga nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e Twitter, todas @LeiaPretaLeia. Todas as informações estarão aqui embaixo na caixinha de descrição. Fico por aqui, beijos e até a segunda-feira que vem.